Tem uma pergunta que eu queria saber e o Dória também queria saber, porque ele na verdade que sugeriu, né? Por que, mas eu também queria saber isso, por que que não tem um trem que vai de São Paulo pro Rio, meu? Por que que não tem essa porra? É tipo, mano, é um trem, é fácil, a gente já inventou isso faz muito tempo, tá ligado? É fácil, mas é caro pra caramba. Mas ia ser muito bom, não ia ser muito bom? Aí, ó. O que que acontece, né? A grande questão é a viabilidade financeira mesmo. Então, lá atrás, né, se ventilou muito a ideia de vamos fazer o trem-bala Rio-São Paulo. E o que que não fez esse projeto prosperar? Uma incerteza muito grande do ponto de vista de engenharia, então tem uma questão topográfica para você vencer. O trem ele precisa se acomodar, né, a determinados raios de curvatura, volume, inclinações de rampa, enfim. Então, isso torna a obra muito cara. A gente está falando de uma obra que não se sabia exatamente quanto é que custava, mas na ordem ali de, sei lá, 40 bi, talvez até mais. Para isso funcionar, você precisa ter headways muito baixos, ou seja, a distância entre três muito pequena, e trabalhar sempre com ocupação máxima e com valores de tarifa altos. E aí você percebe o seguinte: hoje, a grande limitação para a gente ter trem de passageiro no Brasil é que a gente ainda não percebeu que não é tarifa que remunera o serviço que vai botar um projeto desse de pé. Por exemplo, a gente está fazendo muita concessão ferroviária. Retomamos o transporte ferroviário no Brasil. Pô, legal. E todo mundo me pergunta, que é um desejo do brasileiro. Essa sua dúvida é a dúvida do brasileiro geral. Todo mundo pergunta, pô, mas e o trem de passageiro? Eu quero andar de trem. Todo mundo tem esse desejo. Acho que o pessoal vai lá para fora, ou a turma mais antiga andou de trem de passageiro no Brasil. Todo país desenvolvido de verdade tem uma malha ferroviária incrível, né? Exato. Faz parte do desenvolvimento de um país. Se você pegar as nossas concessões, não tem vedação ao transporte passageiro. Ou seja, o concessionário poderia operar passageiro. Por que ele não opera? Porque eu vou suprimir capacidade da via, né? Vou subtrair alguns pares de trem-dia daquela via, e é uma operação que não vai gerar receita, né? Porque é muito melhor estar operando carga, dá muito mais dinheiro, né? Torna o negócio muito mais atrativo. Sempre quem governa a operação é a operação de passageiro, por causa da questão de segurança, etc. Existe então, um trem de carga que vai de São Paulo para o Rio? Existe. Ah, existe? Existe a linha da MRS que faz Rio de Janeiro São Paulo. Entendi. Então, o que a gente precisa para dar esse passo na direção do trem de passageiros? Perceber que as operações, e uma coisa que o americano percebeu no século XIX, que as operações de passageiro vão ficar de pé a partir do momento que a gente aprender a explorar as receitas acessórias, que a gente conjugar operações de real estate, operações imobiliárias com a exploração da linha. Entendi. E esse passo pode ser dado a partir do momento que a gente aprovar ou mudar o nosso marco legal e trazer as autorizações para o nosso transporte ferroviário. O que é isso? Hoje, fazer ferrovia no Brasil é uma exclusividade do Estado, o que não faz o menor sentido, cá para nós. A gente já venceu essa barreira nos portos. Hoje, se um empreendedor quer tomar um risco de engenharia, quer fazer um terminal privado, ele vai lá, pede para fazer um investimento, ele demonstra que tem posse da área, que tem fruição da área, que tem condição de licenciar e financiar aquele investimento, ele vai lá e faz, toma o risco. A gente deu essa virada de chave em 93, com a nova lei dos portos, e em 2003 nós demos outra virada de chave importante, que foi, olha, o porto privado vai poder também operar carga de terceiro e não só carga própria. Foi um boom. O que acontece? Hoje, 2/3 da carga movimentada nos portos brasileiros é movimentada em terminais privados. Os terminais privados superaram muito os portos públicos. Que legal, isso é da hora. Então, isso é muito bacana. E aí, a mesma coisa, esse mesmo passo a gente tem que dar no transporte ferroviário. Por exemplo, se o cara quer tomar risco de engenharia e ele tem um plano de negócio, às vezes, bilionário, por que ele não pode fazer a ferrovia dele? Vou dar um exemplo. Nós temos papeleiras, indústrias de celulose do Mato Grosso do Sul, com investimentos de 15 bi, 10 bi. Por que o cara não pode usar 2,5 bi e recuperar a Malha Oeste e fazer o transporte dele de ferrovia para o Porto de Santos? Que a logística de celulose do Mato Grosso do Sul para Santos é de caminhão. Ou por que ele não pode fazer um ramal de Aparecida do Taboado, onde ela vai se conectar com a Malha Paulista até Três Lagoas? Isso assim, a gente está falando de um ramal de 1 bilhão e pouco. É porque ele não pode fazer, porque é exclusividade do Estado. É o marco legal que define isso. É o marco legal. Então a gente precisa romper isso. Existe alguma movimentação para mudar o marco legal? A gente está trabalhando para mudar esse marco legal. Como que é para trabalhar para mudar o marco legal? Como que a gente muda essa porra? Nós encaminhamos, né, e patrocinamos um projeto de lei no Congresso, que ele ainda não andou, não está andando.
Se ele não andar, a gente tem a opção também de uma medida provisória, que talvez seja uma questão de urgência agora, a gente promover investimento. Eu acho que uma das soluções para a pandemia é a gente jogar investimento, que o nosso desafio a partir de agora vai ser gerar emprego. Com certeza. Então, quanto mais investimento, mais emprego, e é uma forma de a gente dar esse passo. No século XIX, de 1854 a 1913, nós tivemos um boom ferroviário no Brasil, com ferrovias autorizadas, todas privadas. Por que elas se tornaram públicas? Porque elas quebraram na década de 30, com a crise de 29, a crise do café, e o governo foi lá e encampou essas ferrovias que tinham dívida com financiadores. Nos Estados Unidos, até hoje, as ferrovias são privadas. Então, as ferrovias são autorizadas. Por isso, lá eu tenho 7 grandes operadores ferroviários e eu tenho 600 operadores de short lines. Eles têm 270 mil quilômetros de ferrovia, contra 28 mil quilômetros que nós temos aqui. E estamos fazendo bastante. Assim, a gente já contratou 30 bi de investimento privado em ferrovia. A gente deve chegar até o final do ano que vem com 60 bi. É um impulso ferroviário sem precedente. A gente está plantando as sementinhas que vão fazer com que o transporte ferroviário chegue lá em 2035 com 35%, 36% de participação na matriz de transporte. Então a gente sai dos 20% de hoje para 35%, 36%. A gente vai chegar perto do que um país desenvolvido tem, que é em torno de 40%. Entendi, isso em 10 anos. Em 15 anos. Em 15 anos. Porque deve ser difícil e demorado pra caralho fazer trilho de trem em tudo que é canto. Mas se a gente for olhar, é um transporte muito seguro, até pras empresas. Em termos de passageiro é legal, mas as empresas sim, porque não tem como roubar um trem. Quer dizer, até tem, mas é muito mais difícil, né? Você roubar uma carga na rodovia. Exatamente. Assim, o transporte ferroviário, ele traz a regularidade do serviço. O cara sabe que às vezes vai ter uma velocidade de deslocamento menor, mas vai transportar um grande volume, né? Então, um trem carregado, um trem desse de 120 vagões, ele vai tirar 240 bitrens da rodovia, 300 bitrens da rodovia. Então, é muito mais carga, é muito mais barato e, no final das contas, tem uma regularidade, né? Muito mais seguro. Você sabe que vai sair naquela hora programada, vai chegar naquela hora programada. Não tem perrengue, né? Tantos, não tem perrengue. Então, assim, isso é muito atraente, né? Pro transportador, pro dono da carga, para trade. É muito bacana. Sim. O Biden lá nos Estados Unidos, eu sei que ele está com um projeto de investimento na infraestrutura de, sei lá, 12 trilhões de dólares, um negócio assim. Não é da infraestrutura só, tem vários pacotes. Acho que a infraestrutura são 2 trilhões de dólares, né? Muita grana, tá ligado? E isso parece ser inteligente, porque a infraestrutura lá tá meio acabada. Eles não faziam muitos anos que eles não reformavam e não investiam lá. Será que não era inteligente a gente dar um passo aqui no Brasil nesse sentido também? Com certeza. É o que a gente está tentando. A grande questão, assim, o americano tem uma vantagem em relação a nós, que é a política monetária ilimitada, né? Pode emitir sem gerar muita pressão inflacionária. Eles vão sofrer com um pouquinho de inflação agora, que é uma coisa inusitada. Se você pensasse em 2019, se algum país desenvolvido ia ter uma inflação acima de 1,5% ao ano, a resposta ia ser, não, impossível. E eles vão lá, sei lá, ter 2,5%, 3%, que é uma coisa, para o padrão americano, impensável. A gente aqui não tem esse mesmo fôlego. Então, nós temos duas coisas. Uma, eu tenho que ser responsável do ponto de vista fiscal para sinalizar para o investidor que eu tenho um compromisso com solvência. Se a relação dívida-PIB estoura, eu passo para o investidor uma ideia de que o Brasil vai ficar insolvente, vai dar calote, todo mundo foge daqui. E a segunda coisa, eu tenho que trazer investimento privado. E aí é exatamente onde a gente está trabalhando. Vou fazer uma soma rápida aqui. A gente pensa assim nos trilhões lá de fora, fica com uma inveja danada. Eu confesso que eu fico também, tá? Fico doido para ver uns trilhões desses também. Mas vamos lá. A gente fez até agora 71 leilões de ativos de infraestrutura, né? Transferimos 71 ativos para iniciativa privada. Assinamos 96 contratos de adesão para terminais privados. Então, os leilões que nós fizemos, em torno de 75 bi de investimento contratado. Mais os arrendamentos portuários e os contratos de adesão, uns 12 bi de investimentos em portos. Agora, no segundo semestre, a gente começa uma temporada de grandes leilões. Vamos fazer de novo o leilão da rodovia Presidente Dutra, aí são 15 bi de investimento, 381 Minas, 262 Espírito Santo, são 7 bi de investimento. Aí nós vamos para... No início do ano que vem, a gente faz os 6 lotes de rodovias do Paraná, 44 bi de investimento. Tem Ferrogrão, são mais 12 bi de investimento. Porto de Santos, aí são 10 bi de investimentos.
tem Porto do Espírito Santo, e aí mais os aeroportos da 7ª rodada. Então tem um monte de coisa. A gente vai chegar no final do ano que vem com 250 bilhões de investimento contratados em infraestrutura de transportes. Beleza. Aí vamos pegar óleo e gás. Tem nada que gere tanto investimento quanto a indústria do óleo e gás e com tanta capacidade de irradiação para outras indústrias. Que, por exemplo, quando a gente faz uma licitação, um leilão de petróleo, como a gente vai fazer no final do ano, CEP e Atapu são 2 campos grandes do excedente da seção onerosa, né, que deixaram de ser licitados há um tempo atrás, em 2019, quando a gente fez aquele grande leilão de 70 bi, a gente gera investimento na indústria da construção naval, a gente gera investimento em toda a cadeia offshore, então é um negócio bacana. O que a gente tem contratado hoje, talvez a gente esteja batendo aí quase beirando, tocando os 500 bilhões de reais de investimento. Pô, é um número expressivo. Expressivo. Aí vem saneamento básico. Aprovamos o marco legal do saneamento. Começamos a fazer os primeiros leilões de saneamento. O leilão da Casal lá em Alagoas, né, do sistema de coleta, distribuição, tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto da região metropolitana de Maceió, Cariacica, aí veio o grande leilão, que foi o da SEDAI. 40 bilhões de reais de investimento e uma parcela da outorga que vai ser também investida em recuperação ambiental, recuperação da despoluição da Baía de Guanabara, recuperação das lagoas da Barra da Tijuca, recuperação da Bacia do Guandu, mais 10 bi de investimento. Quando a gente vai somando o potencial de saneamento, do óleo e gás, de transportes, a gente vai começar, mais o que vem em linha de transmissão, leilões de geração de energia, muito hoje focadas na eólica e na solar e tal, a gente fácil vai tocar um tri. E não vai parar por aí. Então, a gente vai chegar a 1 tri de reais, né? Não é de dólar, privado. Todo privado que é interessante, que nos blinda também dos soluços fiscais. E a gente acaba ficando numa situação que, olha, mantive a minha rigidez fiscal, né? Comuniquei isso bem para o investidor, estou gerando muito investimento. A gente vai ver o Brasil virando um canteiro de obras em 24, 25, 26, 27, que ali essa coisa toda que está sendo plantada agora vai estar bombando. Por quê? A gente faz um leilão, vai lá na bolsa, bate o martelo e tal, beleza. Quebra o martelo. Quebra o martelo. Só quando tá com raiva, mas às vezes é comum estar com raiva, né? Não deve ser uma vida fácil, né? Não, eu tava brincando aqui com o Igor, dizendo o seguinte, jogar Pitfall. E aí a galera mais antiga aí que jogou Atari vai lembrar. Fazer infraestrutura no Brasil, tem que pular um jacaré, tá ligado? Entendi. Fazer umas paradas sinistras. Você passa por cima do tronco bobo, pula na cabeça do jacaré, pega uns cipós. O negócio não é brincadeira não. Tem que ter resiliência, né? A gente é resiliente, é animado, tem fé, gosta da parada e tal. Então, quando você faz o leilão, você tem um tempo para assinar o contrato. Esse tempo leva uns 4 meses, que o cara tem que montar uma sociedade de propósito específico, né? Montar uma empresa, aportar garantia, tal, tem aquela burocracia toda, assina um contrato. Aí ele entra numa fase onde ele vai fazer projeto de engenharia, ele vai licenciar aquele empreendimento, né, ambientalmente, e mais importante, ele vai obter funding, porque para fazer tanto investimento, ele vai atrás da operação de crédito. Uma operação de crédito de grande porte, uma operação de crédito bilionário, uma emissão de debêntures, vai levar 8 meses, um ano e 2 meses. Então ele leva um tempo para estar com a grana. Então a gente não traz esse investimento logo para o início, porque sabe que vai, no final das contas, botar uma faca no pescoço do investidor. Então tem que dar um tempo para que isso transcorra naturalmente. Então você tem uma fase de serviços iniciais, depois o investimento pesado ele começa. Por isso que eu digo, 24, 25, 26 nós vamos estar voando. Pode crer. Então vocês estão realmente plantando sementes. Elas demoram para dar frutos, né? Exatamente. Infraestrutura é pensar a longo prazo, né? Então infraestrutura é um tema de Estado. A gente tem que pensar em Estado quando faz infraestrutura. Não dá para pensar no governo, na eleição, porque a gente vai plantar coisa que a gente não vai colher, que a gente não vai ver. E a gente tem que ter esse discernimento para fazer as escolhas corretas, porque a gente tem que fazer o que é importante e o que é correto. Aí depois, lá na frente, o Brasil vai colher. É importante que o Brasil colha. É importante deixar o fruto. Então a gente vai plantar agora e o Brasil vai colher esse fruto lá na frente. Então essa é a lógica de quem trabalha com infraestrutura. Tem que ser assim. E a gente, nesse governo, encarou a infraestrutura como uma questão de Estado.